Cansado da rotina e buscando apenas paz em um final de semana na fazenda, cruza o caminho de uma menina de apenas 10 anos, suja, faminta e com os olhos cheios de medo. Vendida pelo próprio pai para trabalhar como escrava, ela parecia condenada a uma vida de dor e silêncio. Mas algo naquela criança tocou fundo no coração daquele homem. Você não vai acreditar no que acontece quando ele decide agir. Uma atitude inesperada, corajosa e cheia de compaixão muda não só o destino dela, mas também o do pai, do fazendeiro e até do próprio milionário. Comente o que você acha que vai acontecer. Se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. O sol mal havia nascido quando Elaine acordou sobressaltada com o barulho de garrafas se quebrando na sala. Seus pequenos olhos castanhos, arregalados pelo medo, fitaram a porta do quarto enquanto ela puxava o cobertor fino até o queixo. Aos 10 anos de idade, já conhecia bem aquele som e o que viria depois dele. Cadê aquela menina imprestável? A voz embriagada de Jair ecoou pela casa humilde nos arredores de uma cidadezinha do interior de Goiás. Elaine encolheu-se ainda mais, tentando fundir-se com o colchão velho. O cheiro de mofo misturava-se ao de bebida barata que vinha da sala. Seus dedos magros agarraram-se ao único brinquedo que possuía, uma boneca de pano desbotada, último presente de sua mãe antes de desaparecer há 4 anos. Elaine, vem limpar essa bagunça agora! O grito foi seguido pelo som de mais garrafas quebrando. Com pernas trêmulas, a menina levantou-se. Seu vestido surrado, 2 números maior que o necessário, arrastava no chão de cimento irregular. Ao abrir a porta, encontrou Jair cambaleando entre cacos de vidro, o rosto vermelho e inchado pela bebida. O que está esperando? Limpa isso! Ele apontou para os estilhaços espalhados, restos de mais uma noite perdida no bar. Com mãos calejadas pelo trabalho precoce, Elaine começou a recolher os cacos. Um deles cortou seu dedo, mas ela não ousou chorar. Lágrimas só pioravam tudo. Seu pai não é vagabundo não, viu? Jair murmurava, mais para si mesmo que para ela. Aquele desgraçado do Amâncio vai ver só. Ele pensa que pode me humilhar? Pensa que pode cobrar o que quiser? Elaine continuou limpando em silêncio, já acostumada aos monólogos embriagados do pai. Desde que sua mãe sumira, era assim. Jair afundava-se cada vez mais na bebida, nas dívidas e na amargura. O dia amanheceu pesado como todos os outros. Na escola improvisada da cidade, Elaine sentava-se no fundo da sala, tentando esconder os hematomas nos braços. A professora fingia não ver. Todos fingiam não ver. À tarde, enquanto voltava para casa por um atalho entre terrenos baldios, ouviu vozes alteradas vindas de um bar. Reconheceu imediatamente a voz do pai e de outro homem, mais grave, mais ameaçadora. Você tem até amanhã, Jair. Ou paga o que deve, ou vai se arrepender de ter nascido. Escondida atrás de um poste, Elaine viu seu pai saindo cambaleante do bar, seguido por um homem alto e corpulento. O fazendeiro Amâncio, conhecido na região por sua crueldade disfarçada de retidão. Por favor, me dá mais tempo, Jair implorava, patético em sua embriaguez. Tempo? Amâncio riu, um som frio como o vento que soprava. Você já teve tempo demais. Agora vai ter que pagar do jeito que eu quiser. O olhar que o fazendeiro lançou em direção ao poste onde Elaine se escondia fez seu sangue gelar. Havia algo predatório naqueles olhos, algo que a fez correr para casa sem olhar para trás. Naquela noite, Jair não voltou para casa. Elaine esperou acordada, abraçada à sua boneca, ouvindo os cachorros latirem na rua e o vento assobiar entre as telhas. Quebradas! Algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, como antes de uma tempestade. Quando finalmente ouviu os passos arrastados do pai na varanda, já passava da meia-noite, mas não estava sozinho. Vozes sussurradas chegavam através da parede fina.
e uma delas era de Amâncio. É a única forma de quitar sua dívida, Jair. Ela é forte, vai aguentar o trabalho na fazenda, e você se livra de uma boca para alimentar. Elaine sentiu o coração parar. Estavam falando dela. O pai a estava negociando como se negocia uma cabeça de gado. Mas ela é só uma criança. A voz de Jair soava hesitante, um último resquício de consciência lutando contra o desespero e a bebida. Uma criança que come, que dá despesa. Na minha fazenda pelo menos vai aprender o valor do trabalho. É pegar ou largar, Jair. Ou ela, ou sua vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elaine abraçou a boneca com mais força, rezando baixinho como sua mãe havia ensinado. Mas quando ouviu os passos se aproximando de seu quarto, soube que suas preces não seriam atendidas. A porta se abriu, revelando Jair, os olhos vermelhos evitando os dela, e atrás dele, a figura imponente de Amâncio, um sorriso satisfeito brincando em seus lábios finos. "Arrume suas coisas, menina", disse o fazendeiro. "Você tem uma nova casa agora." A fazenda do Sr. Amâncio era um lugar onde a esperança ia morrer. Elaine percebeu isso assim que desceu da velha caminhonete, após 3 horas de viagem em silêncio por estradas de terra. O céu cinzento parecia ainda mais escuro sobre aquela propriedade isolada, cercada por pastos ressecados e cercas de arame farpado. "Seu lugar é no galpão com os outros", disse Amâncio, apontando para uma construção de madeira desbotada no fundo do terreno. "Joaquim vai te mostrar suas obrigações." Joaquim era um homem magro, de olhos fundos e ombros caídos. Não, devia ter mais que 40 anos, mas parecia carregar o peso de um século nas costas. Conduziu Elaine em silêncio até o galpão, onde outros trabalhadores, alguns tão jovens quanto ela, dormiam em colchonetes rasgados sobre o chão de terra batida. "Acorda às 4, sussurrou ele, como se temesse que as paredes ouvissem. "Limpa o chiqueiro antes do sol nascer, depois ajuda na ordenha. Não fala se não for perguntada, não olha direto para o patrão e, principalmente..." Ele hesitou, olhando em volta. "Não tenta fugir. Ninguém nunca conseguiu." Os dias se arrastavam como cobras feridas. Elaine trabalhava até suas mãos sangrarem, seus joelhos doerem, suas costas queimarem. A comida era pouca. Um prato de feijão ralo no café da manhã, outro no jantar. Almoço era luxo que não existia ali. No galpão, conheceu Maria, uma menina de 12 anos que estava ali há tanto tempo que já não lembrava como era a vida antes da fazenda. Foi ela quem ensinou Elaine a dormir com um olho aberto, a trabalhar mesmo com febre, a mastigar folhas de hortelã para enganar a fome. "Tinha outros antes de você", contou Maria uma noite, enquanto remendavam sacos de ração à luz de uma vela. "O João, que era menor que você, sumiu depois que quebrou uma ferramenta. A Ana, que era mais velha, desapareceu quando começou a fazer muitas perguntas. O patrão diz que fugiram, mas..." Um rangido na porta fez as duas se calarem imediatamente. Era Dona Cida, a cozinheira, única funcionária que tinha permissão para dormir na casa grande. Seus olhos eram bondosos, mas suas mãos estavam sempre amarradas pelo medo. "Toma", sussurrou ela, escorregando 2 pedaços de pão duro para as meninas. "Esconde bem. Se ele descobrir que eu trouxe, mata nós 3. As semanas se transformaram em meses. O corpo de Elaine foi se adaptando ao trabalho pesado, mas sua alma definhava um pouco a cada dia. À noite, abraçada à sua boneca cada vez mais esfarrapada, sonhava com sua mãe. Onde estaria ela? Por que havia partido sem levar a filha? Num domingo especialmente quente, enquanto limpava o chiqueiro com as mãos nuas, as luvas eram outro luxo inexistente ali. Elaine ouviu o som de um carro se aproximando. Visitas eram raras na fazenda e geralmente significavam problemas. Pela fresta do cercado, viu um homem descer de um carro importado. Diferente dos outros visitantes usuais de Amâncio,
Este não tinha ar de negociante nem de fazendeiro. Vestia-se de forma simples, apesar do carro caro, e havia algo em seus olhos, uma tristeza antiga, um cansaço que não era do corpo. Antenor, meu amigo! A voz de Amâncio soou falsa como nota de R$ 3. Que surpresa agradável! Veio reviver os velhos tempos de caçada. O visitante, Antenor, sorriu sem mostrar os dentes. Só buscando um pouco de paz, Amâncio. A cidade anda sufocante depois que... Ele não completou a frase, mas seu rosto envelheceu 10 anos naquele silêncio. Elaine continuou seu trabalho, tentando se fazer invisível como havia aprendido. Mas algo a fez erguer os olhos naquele momento, e seu olhar cruzou com o de Antenor. Foi apenas um segundo, mas ela viu algo mudar na expressão dele. Choque, reconhecimento, não saberia dizer. Naquela noite, enquanto os outros dormiam, Elaine ouviu vozes vindas da varanda da casa grande. Antenor e Amâncio conversavam, suas palavras trazidas pelo vento. Não pode ser legal, Amâncio. Ela é só uma criança. São todos filhos de ninguém, Antenor. Aqui pelo menos tem teto e comida, mais do que tinham antes. Ainda assim, não se meta onde não é chamado, amigo. Há coisas que é melhor não saber. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Elaine sentiu algo diferente nascer em seu peito. Não esperança, ainda não se permitia isso. Mas talvez uma pequena fagulha de possibilidade. Nos dias seguintes, percebeu que Antenor não havia ido embora como a maioria dos visitantes. Ele permanecia na fazenda, sempre observando de longe, sempre fazendo perguntas que Amâncio desconversava. Uma vez, tentou se aproximar dela, mas Elaine fugiu. Experiência havia ensinado que bondade geralmente vinha com um preço alto demais. Mas numa tarde, enquanto carregava baldes d'água para os porcos, suas pernas fraquejaram. O corpo, exausto de trabalho e fome, simplesmente desistiu. Os baldes caíram. A água se espalhou pela terra seca e Elaine esperou, tremendo pelo castigo que certamente viria. Foi quando sentiu uma mão em seu ombro. Não a mão pesada e violenta que esperava, mas um toque gentil, quase hesitante. Era Antenor. Deixa que eu ajudo, ele disse, sua voz baixa, como se falasse com um animal assustado. Ninguém precisa saber. Elaine quis recuar, quis correr, mas algo a manteve ali. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse aquele olhar, o mesmo olhar que sua mãe tinha quando prometia que um dia tudo seria diferente. Por favor, sussurrou ela, surpreendendo a si mesma. Me leva daqui, nem que seja para lavar carro. O pedido de Elaine ficou preso no ar como uma bolha de sabão, frágil e prestes a estourar. Antenor sentiu seu coração apertar, mas manteve o rosto calmo. Anos de negociações difíceis haviam lhe ensinado que demonstrar emoção nem sempre ajudava. Não posso fazer isso agora, respondeu ele, ajudando-a a encher os baldes novamente. Mas vou tentar ajudar. Confie em mim. Confiar. Uma palavra que Elaine já não entendia mais. Ainda assim, nos dias que se seguiram, pequenos milagres começaram a acontecer. Pães frescos apareciam misteriosamente em seu colchonete. Um par de botas de borracha, exatamente do seu tamanho, foi encontrado perto do chiqueiro. Uma jaqueta quente para as noites frias, mas a bondade tem seu preço. Amâncio começou a notar as mudanças. Seus olhos, sempre atentos, perceberam o novo brilho no olhar de Elaine, a postura menos curvada, os pequenos sinais de esperança que ela tentava esconder. Aquela menina anda muito confiante, comentou ele com Joaquim. Talvez precise aprender uma lição. A lição veio numa noite de tempestade. Elaine foi arrastada para o celeiro velho, trancada apenas com sua boneca de pano e a escuridão como companhia. Sem comida, sem água, apenas o barulho da chuva e dos ratos. Uma semana aqui vai te ensinar a ser grata, disse Amâncio, girando a chave na fechadura enferrujada.
Antenor percebeu o sumiço de Elaine, mas suas perguntas encontravam apenas silêncio. Os outros trabalhadores desviavam o olhar. Maria chorava escondida. Dona Cida fingia surdez. O medo era uma mordaça mais eficiente que qualquer ameaça. Foi Osmar, um peão mais velho que trabalhava nos fundos da propriedade, quem finalmente quebrou o silêncio. Numa tarde, enquanto Antenor inspecionava as cercas, mais uma desculpa para permanecer na fazenda, o homem se aproximou sorrateiramente. "A menina está no celeiro velho", sussurrou ele, fingindo consertar uma tábua solta. "Já faz 5 dias, sem comida, sem água. Não é a primeira vez que ele faz isso." Antenor sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz controlada. "Por quê?" "Porque ela começou a ter esperança", respondeu Osmar, seus olhos fixos no trabalho. "E esperança é perigosa num lugar como este." Naquela noite, enquanto todos dormiam, Antenor se aproximou do celeiro. Através das frestas nas tábuas podres, viu Elaine encolhida num canto, abraçada à sua boneca, sussurrando algo que parecia uma oração. "Elaine", chamou ele baixinho, "aguenta firme. Vou tirar você daqui." A menina levantou a cabeça, seus olhos brilhando na escuridão como os de um animal acuado. "Por quê?" perguntou ela, sua voz rouca pela sede. "Por que se importa?" Antenor não respondeu imediatamente. Como explicar que cada vez que olhava para ela, via sua própria filha, Mariana, que a leucemia levara tão cedo? Como dizer que suas noites eram agora povoadas por pesadelos, onde Elaine e Mariana se misturavam, ambas pedindo ajuda, ambas escorregando por entre seus dedos? "Porque ninguém merece viver assim", disse ele finalmente. "Muito menos uma criança." Os 2 dias seguintes foram os mais longos da vida de Antenor. Ele planejou cada detalhe, cada palavra. Não podia simplesmente arrombar o celeiro e fugir com Elaine. Isso só traria mais problemas. Precisava ser mais esperto que Amâncio. A oportunidade surgiu quando um dos principais compradores de gado da região apareceu na fazenda. Amâncio, sempre atento aos negócios, baixou a guarda por algumas horas. Foi o suficiente para Antenor plantar a semente. "Sabe, Amâncio", comentou ele casualmente durante o almoço, "aquela menina do celeiro, ela tem jeito para trabalho doméstico. Minha casa anda precisando de alguém assim desde que Maria, minha governanta, se aposentou." Amâncio ergueu uma sobrancelha interessado. "E quanto você pagaria por uma ajudante assim?" "O suficiente para fazer valer a pena", respondeu Antenor, seu estômago revirando ao ter que negociar a liberdade de uma criança como se fosse mercadoria. A negociação durou horas. Amâncio, como um pescador experiente, soltava a linha apenas para puxar de volta, testando, provocando, buscando extrair o máximo possível. Mas Antenor era mais experiente ainda. No fim do dia, um acordo foi fechado. Elaine foi tirada do celeiro, fraca e suja, mas viva. Seus olhos, quando encontraram os de Antenor, não demonstraram alegria nem gratidão. Apenas uma desconfiança profunda, arraigada como raízes de uma árvore antiga. "Vai me machucar também?" perguntou ela enquanto subiam no carro. "Nunca", respondeu Antenor, sua voz embargada. "Mas vai demorar até você acreditar nisso." Enquanto o carro se afastava da fazenda, Elaine olhou pelo retrovisor. Maria acenava discretamente da porta do galpão. Dona Cida fazia o sinal da cruz, e Amâncio apenas observava, seus olhos frios calculando quanto tempo levaria até conseguir outra criança para substituí-la. A casa de Antenor era grande e silenciosa, como um museu abandonado. Os primeiros dias foram estranhos, quase surreais. Elaine acordava às 4 da manhã por hábito, mas não havia chiqueiro para limpar, nem vacas para ordenhar. Havia apenas um quarto limpo, uma cama macia e o silêncio. "Você não precisa trabalhar", explicou Antenor no primeiro dia. "Só precisa ser criança." Mas Elaine não sabia mais como fazer isso.
Sentava-se quieta num canto da sala, observando tudo com olhos desconfiados, esperando que a qualquer momento a máscara de bondade caísse e a verdadeira face aparecesse. As refeições eram outro desafio. Havia comida, muita comida. Mas Elaine comia como um passarinho assustado, escondendo pedaços de pão nos bolsos, guardando biscoitos debaixo do travesseiro. Para quando a comida acabar, explicava ela quando pegavam no flagra. Helena, a governanta que Antenor contratara especialmente para ajudar com Elaine, tinha paciência de santa. Ninguém vai tirar sua comida, pequena, dizia ela gentilmente. Aqui tem sempre mais. Mas não era só a comida. Elaine não conseguia dormir na cama. Era macia demais, diferente demais do chão duro do galpão. Nas primeiras noites, Antenor a encontrava enrolada num cobertor no chão do quarto, sua boneca de pano apertada contra o peito. "Por que está fazendo isso?" perguntou ela uma noite, quando Antenor a cobriu com um edredom macio. "O que quer? Em troca?" A pergunta doeu mais que um soco. "Não quero nada em troca, Elaine. Só quero que você fique bem." "Todo mundo quer alguma coisa", respondeu ela, sua voz pequena carregando uma sabedoria amarga demais para sua idade. As semanas foram passando e, aos poucos, muito devagar, Elaine começou a baixar suas defesas. Primeiro foram pequenas coisas. Um sorriso tímido durante o café da manhã, uma pergunta sobre um livro na estante, um pedido hesitante por mais suco. Antenor a matriculou na melhor escola da cidade, contratou professores particulares para ajudá-la a recuperar o tempo perdido. Mas Elaine tinha dificuldade em se adaptar. Anos de trabalho forçado e medo haviam deixado marcas profundas. "Ela não fala com ninguém", relatou a professora após o primeiro mês. "Fica sentada no fundo da sala, como se tentasse se tornar invisível." Em casa, os pesadelos eram frequentes. Elaine acordava gritando, suando frio, chamando por sua mãe. Antenor corria para seu quarto, mas não podia tocá-la. Qualquer contato físico a fazia se encolher como um animal ferido. Uma noite particularmente difícil, após um pesadelo que a deixou tremendo por horas, Elaine finalmente perguntou sobre a foto que havia notado na sala. Uma menina sorridente, com tranças escuras, abraçada a um Antenor mais jovem. "Era minha filha Mariana", respondeu ele, a voz rouca de emoção. Ela se foi há 5 anos, leucemia." Elaine ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos acariciando distraidamente sua boneca surrada. "Ela parecia feliz", disse finalmente. "Era", confirmou Antenor. "Muito feliz. Adorava desenhar, brincar no jardim, contar histórias. Igual eu antes", sussurrou Elaine, tão baixo que Antenor quase não ouviu. Foi a primeira vez que ela falou sobre seu passado antes da fazenda. Como uma represa que se rompe, as palavras começaram a fluir. Lembranças da mãe cantando na cozinha, do pai antes da bebida, de uma vida que parecia ter acontecido em outro mundo. "Às vezes", continuou ela, sua voz embargada, "acordo e não sei onde estou. Penso que ainda estou no galpão, ou com meu pai, ou..." Ela parou, engolindo um soluço. Antenor resistiu ao impulso de abraçá-la. Em vez disso, sentou-se no chão, mantendo uma distância segura. "Você está segura agora, Elaine. Ninguém vai te machucar de novo." "Promete?" perguntou ela, soando pela primeira vez como a criança que era. "Prometo", respondeu ele, sentindo o peso daquela palavra. Na manhã seguinte, Elaine desceu para o café da manhã diferente. Havia algo novo em seus olhos. Não exatamente confiança ainda, mas talvez o começo dela. Posso te pedir uma coisa?" perguntou ela, brincando, com a colher no mingau. "Claro. Posso chamar você de pai?" O pedido, tão simples e tão profundo, pegou o Antenor de surpresa. Lágrimas que ele não sabia que estava segurando começaram a cair. "Pode",
respondeu ele, sua voz falhando. Eu só estava esperando você querer. Naquele momento algo mudou. Não foi uma mudança dramática com fogos de artifício e música de fundo. Foi silenciosa, como o desabrochar de uma flor depois de um inverno longo demais. Elaine começou a sorrir mais, a falar mais, a ocupar seu espaço no mundo com menos medo. Mas a sombra do passado ainda estava lá, escondida nos cantos escuros de sua mente. E naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, um carro estacionou silenciosamente em frente à casa. Era apenas o começo de uma nova batalha que nenhum dos dois esperava ter que enfrentar. O carro preto permaneceu estacionado em frente à casa por quase 1 hora. Antenor, que não conseguia dormir, observava pela janela da biblioteca, seu coração martelando no peito. Quando o veículo finalmente partiu, deixou para trás um envelope marrom no portão. Dentro do envelope havia apenas um bilhete. Ela não é sua, nunca será. A caligrafia era de Amâncio. Nos dias que se seguiram, Antenor reforçou a segurança da casa, contratou mais funcionários, instalou câmeras. Mas o medo já havia se instalado novamente nos olhos de Elaine. Ela voltou a dormir no chão, voltou a esconder comida, voltou a se assustar com barulhos repentinos. Ele vai me levar de volta, sussurrava ela nas noites de insônia, igual levou os outros. Antenor tentava tranquilizá-la, mas como prometer segurança quando ele mesmo não tinha certeza? Amâncio era poderoso, tinha conexões e, o mais importante, legalmente, Elaine ainda não tinha nenhuma proteção. Helena, a governanta, foi quem sugeriu procurar ajuda profissional. A menina precisa de alguém para conversar, disse ela, alguém que entenda esses traumas. Assim começaram as sessões com doutora Marta, uma terapeuta especializada em trauma infantil. No início, Elaine se recusava a falar, sentava-se encolhida na poltrona grande demais para seu tamanho. Mas doutora Marta tinha uma paciência infinita e uma caixa cheia de brinquedos. Às vezes é mais fácil contar histórias através dos bonecos, explicou ela, oferecendo uma família de fantoches para Elaine. Aos poucos, muito devagar, as histórias começaram a sair. Histórias sobre o galpão escuro, sobre as mãos sangrando de tanto trabalhar, sobre o medo constante, e outras histórias também, sobre uma mãe que cantava enquanto fazia café, sobre um pai que um dia soube sorrir, sobre sonhos de uma vida diferente. Foi durante uma dessas sessões que algo inesperado aconteceu. Enquanto brincava com os fantoches, Elaine começou a cantar baixinho, uma antiga cantiga de ninar que sua mãe costumava cantar. Sua voz, pequena e hesitante, encheu a sala com uma melodia há muito esquecida. Dorme, dorme, meu anjinho. Antenor, que sempre esperava do lado de fora durante as sessões, sentiu seu coração apertar. Era a primeira vez que ouvia Elaine cantar. Mas a música foi interrompida por um som estridente. O telefone da recepção. A secretária atendeu e, segundos depois, entrou na sala com o rosto pálido. Senhor Antenor, chamou ela, é da polícia. Encontraram seu Jair. O pai biológico de Elaine havia sido encontrado morto em um bar na periferia da cidade. Cirrose hepática, disseram. Morte, natural, após anos de alcoolismo. Mas junto ao corpo encontraram uma carta endereçada a Elaine. Antenor debateu longamente se deveria entregar a carta à menina. Consultou doutora Marta, que foi categórica. Ela precisa ter a chance de se despedir, de fechar esse ciclo. Numa tarde quieta de domingo, enquanto o sol se punha no jardim, Antenor entregou o envelope amarelado a Elaine. Ela o segurou como se fosse uma bomba prestes a explodir. Quer que eu leia com você? Ofereceu ele. Elaine balançou a cabeça negativamente. Subiu para seu quarto e ficou lá por horas. Quando finalmente desceu, seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma estranha calma em seu rosto. Ele pediu desculpas, disse ela simplesmente. Disse que nunca soube ser pai de verdade. Antenor esperou, sentindo que havia mais.
Ele também falou da mamãe, continuou Elaine, sua voz tremendo ligeiramente. Disse que ela não abandonou a gente. Ela tentou me levar uma noite, quando ele estava bêbado. Mas ele a seguiu. Houve uma briga e... Sua voz falhou. O silêncio que seguiu foi pesado como chumbo. Anos de perguntas não respondidas, de esperanças cultivadas em segredo, desmoronaram com aquela revelação. Ela morreu tentando me salvar, sussurrou Elaine, as lágrimas finalmente caindo. E eu passei tanto tempo com raiva dela. Pela primeira vez desde que chegara à casa de Antenor, Elaine permitiu ser abraçada. Chorou como nunca havia chorado. Antes, não o choro contido e silencioso que aprendera na fazenda, mas soluços profundos que pareciam vir da própria alma. Quando as lágrimas finalmente secaram, ela levantou o rosto e fez uma pergunta que surpreendeu Antenor. Posso plantar um jardim? Um jardim com flores coloridas, igual mamãe tinha? Era um pedido simples, mas carregado de significado. Era o primeiro passo de Elaine em direção ao futuro. Sua primeira tentativa de criar algo bonito depois de tanto tempo sobrevivendo apenas. Claro que pode, respondeu Antenor, sorrindo através das próprias lágrimas. Pode plantar quantas flores ou quiser. O que nenhum dos dois sabia era que aquele momento de paz seria breve. Na manhã seguinte, uma notícia no jornal local mudaria tudo novamente. Amâncio havia desaparecido da fazenda, levando consigo documentos e dinheiro. E antes de partir, havia feito uma última visita que ninguém esperava. A notícia do desaparecimento de Amâncio caiu como uma bomba sobre a pequena cidade. Os jornais especulavam sobre dívidas ocultas, negócios escusos, mas ninguém mencionava o verdadeiro horror que se escondia por trás dos muros da fazenda. Ninguém, exceto uma pessoa. Dona Cida, a antiga cozinheira, apareceu na casa de Antenor numa manhã chuvosa. Suas mãos enrugadas tremiam enquanto segurava uma pasta velha. Antes de sumir, ele foi até a fazenda uma última vez, disse ela, a voz baixa como se ainda temesse ser ouvida. Queimou um monte de papéis, mas estes... Ela estendeu a pasta para Antenor. Estes eu consegui salvar. Dentro da pasta havia dezenas de recibos, anotações e, mais perturbador, fotografias. Crianças trabalhando, dormindo no chão duro, algumas com marcas visíveis de maus tratos, anos e anos de evidências que Amâncio guardava como troféus de sua crueldade. Por que não mostrou isso antes? Perguntou Antenor, sua voz tremendo, de raiva contida. Medo, respondeu Dona Cida simplesmente. Ele sabia onde cada um de nós morava, conhecia nossas famílias, mas agora... Ela olhou para Elaine, que brincava no jardim através da janela. Agora ela está salva, e as outras crianças também precisam ser salvas. As revelações que se seguiram abalaram a estrutura da cidade. Outros trabalhadores da fazenda, encorajados pelo exemplo de Dona Cida, começaram a falar. Maria, a menina, que havia dividido o galpão com Elaine, foi encontrada e resgatada. Outras famílias, que haviam perdido o contato com seus filhos ao longo dos anos, finalmente descobriram a verdade dolorosa. Elaine observava tudo com uma mistura de alívio e apreensão. Cada nova revelação era como uma ferida antiga sendo reaberta, mas dessa vez para cicatrizar corretamente. Por que as pessoas fazem mal umas às outras? Perguntou ela uma noite, enquanto regava seu pequeno jardim que começava a florescer. Antenor, que a ajudava a plantar margaridas, não tinha uma resposta fácil. Às vezes as pessoas se perdem, disse ele finalmente. Esquecem sua humanidade. Como meu pai? Perguntou ela, referindo-se a Jair. Seu pai se perdeu na bebida e na dor, respondeu Antenor cuidadosamente. Mas no final, ele tentou fazer o certo, mesmo que tarde demais. Elaine ficou em silêncio por um momento, suas pequenas mãos afundadas na terra úmida.
Sabe, disse ela finalmente, acho que mamãe ia gostar desse jardim. Ela sempre dizia que flores são a forma da natureza sorrir pra gente. Foi nesse momento que Helena, a governanta, correu até eles ofegante e com um jornal na mão. Encontraram ele, exclamou. Amâncio, o fazendeiro, havia sido localizado em um país vizinho, tentando começar uma nova vida com o dinheiro que roubara. Mas o passado tem uma forma peculiar de nos alcançar. A notícia deveria ter trazido alívio, mas algo ainda incomodava Elaine. Numa sessão particularmente intensa com doutora Marta, ela finalmente conseguiu expressar o que a perturbava. Não quero que ele seja preso, disse ela, surpreendendo a todos. Quero que ele veja o que fez. Quero que ele saiba que não conseguiu me quebrar, que não quebrou nenhum de nós. Foi assim que nasceu o projeto Flores no Asfalto. Com a ajuda de Antenor e outros empresários da região, Elaine começou um programa de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade. O antigo galpão da fazenda foi transformado em um centro de acolhimento, onde crianças podiam estudar, brincar e, principalmente, ser crianças. Maria, agora recuperada e estudando para ser professora, tornou-se uma das primeiras voluntárias. Dona Cida comandava a cozinha, garantindo que nenhuma criança passasse fome. E Elaine, aos poucos, descobriu sua verdadeira vocação: ajudar outras crianças a encontrarem sua voz. 5 anos se passaram. O jardim de Elaine agora ocupava todo o quintal da casa de Antenor, um mar de cores e vida. Em uma tarde particularmente especial, enquanto ela ajudava uma garotinha a plantar suas primeiras sementes, um carro parou em frente ao portão. Era Osmar, o antigo peão da fazenda. Em suas mãos, trazia um envelope amarelado. Encontrei isso entre as coisas velhas do galpão, disse ele. Acho que você precisa ver. Dentro do envelope havia uma fotografia antiga e desbotada. Uma mulher jovem e bonita, com os mesmos olhos de Elaine, segurando um bebê nos braços. No verso, uma única frase escrita com letra caprichada: para minha Elaine, que um dia entenderá que o amor é mais forte que o medo. Com amor, mamãe. Elaine segurou a foto contra o peito, sentindo as lágrimas escorrerem. Ao seu lado, Antenor, agora oficialmente seu pai, após uma adoção finalmente concretizada, colocou a mão em seu ombro. Ela estava certa, sabia? Disse Elaine, sorrindo através das lágrimas. O amor é mesmo mais forte que o medo. Só demorei um pouco para aprender isso. Naquela noite, enquanto o sol se punha sobre o jardim florido, Elaine sentou-se na varanda com sua velha boneca de pano, agora cuidadosamente restaurada e guardada como uma relíquia preciosa. Ao seu lado, Antenor lia o jornal e Helena servia chocolate quente. No centro de acolhimento, crianças riam e brincavam, suas vozes carregadas pelo vento da tarde. O antigo galpão, antes um lugar de pesadelos, agora ecoava com sons de esperança e recomeço. Pai? Chamou Elaine, ainda saboreando como essa palavra soava natural agora. Sim? Acha que existem outras crianças como eu por aí? Outras que precisam de ajuda? Antenor dobrou o jornal, olhando para sua filha com orgulho. Provavelmente... Sim, por quê? Porque eu quero ajudar todas elas, respondeu Elaine com determinação. Quero que todas saibam que sempre existe um jardim esperando para florescer, mesmo depois da pior tempestade. E assim, entre flores e sorrisos, entre cicatrizes que viraram força e medos que se transformaram em coragem, Elaine finalmente encontrou seu lugar no mundo, não como uma vítima, não como uma sobrevivente, mas como alguém que aprendeu que as maiores vitórias nem sempre vêm do confronto, mas da capacidade de transformar dor em esperança. Amâncio nunca mais foi visto. Dizem que acabou seus dias sozinho e atormentado em algum lugar distante.
Mas sua história, ao contrário do que ele planejava, não terminou em triunfo, mas serviu como lembrete de que a maldade, por mais poderosa que pareça, nunca é páreo para a força do amor e da esperança. Hoje, o projeto Flores no Asfalto atende centenas de crianças, e em cada uma delas, Elaine vê um pouco de si mesma, não a menina assustada do galpão, mas a guerreira que aprendeu que até as flores mais bonitas podem nascer do concreto mais duro. No jardim de sua casa, entre margaridas e girassóis, uma pequena placa feita à mão traz uma mensagem simples, escrita com a letra caprichada de Elaine. Aqui, cultivamos esperança. E sob o sol do entardecer, as flores balançam suavemente, como se concordassem que às vezes os maiores milagres começam com uma única semente de amor plantada no momento certo.